O primeiro Deus da teogonia, não vá... Uma vez eu dei essa aula e alguém me pegou no corredor, assim, como assim o primeiro Deus? Deus é um só. O que o senhor está falando? Eu não tenho nada com isso, eu estou explicando a teogonia. Não tem nada a ver com as tuas convicções, não é certo? É o que o cara escreveu. O primeiro Deus ele chamou de caos. E não há dúvida que esta aula é do caos à ordem. Não sei se você entendeu, mas a teogonia é paralelo da história de Ulisses, né? Do caos da guerra de Troia à ordem de Ítaca. É a mesma perspectiva, é a mesma lógica. O primeiro Deus é o caos. Qual é a graça desse Deus? Como os primeiros deuses todos, eles não são representáveis por figuras humanas. Como é que era o caos? Ele tinha olho verde e tal? Não. Não tem uma figura que possa representar o caos. Aí você diz, pô, mas aí fica difícil imaginar. Fica. Mas como é que a gente pode te ajudar? Dizendo o que Hesíodo disse. O caos é indistinto. O que ele queria dizer com isso? É que no caos nada é distinguível. Sabe qual é a imagem? Escuro e com fumaça, assim, já estava, tem boate, que é assim, não é? Você não distingue nada, é muito útil para quem tem capital estético acanhado. Você vai num lugar assim e tal, ninguém está vendo exatamente qual é a tua, é um lugar indistinto, né? É escuro e indistinto. Depois o caos, é Hesíodo que fala, o caos não tem fim e nem fundo. O que isso quer dizer? Imagine-se em queda livre. No caos não tem onde pegar, não tem onde se apoiar, não tem onde pisar. O caos não tem... Se você estivesse no caos, você estaria no escuro, em queda livre, com direito à fumacinha, sem lugar para segurar, sem conseguir distinguir nada. Gostou? Tá beleza? Então perceba que esse caos não tem a ver com o inferno cristão. O inferno cristão é muito melhor do que o caos. Porque tem fogo, mas você está pisando na brasa. Ali não, você só cai. Tá perfeito? É ruim demais. Eu não consigo deixar de fazer a comparação com a queda do voo da Air France. Tá certo? Você sobe, passa do Rio Grande do Norte, toda vez que eu pego o avião nessa direção e passa ali, eu acho que treme mais do que o normal. É incrível, ele vai ali e tal, nós vamos morrer, velho. Né? A maioria já está dormindo, gente completamente alienada. E eu falei, caralho, essa merda vai cair. E o fato de morrer não me preocupa, mas os minutos que antecedem, isso deve ser um horror. 4 minutos de queda livre. Isso é o caos. Claro, o caos é muito pior, porque na queda livre do avião, tem o avião, as pessoas gritando, uma certa solidariedade na desgraça. No caos você não enxerga ninguém, não vê ninguém, não coisa nada. Entendeu o caos? É bem bacana. Esse é o caos. No começo era o caos. Quer dizer, se você quiser atualizar um pouquinho, era como era antes do Big Bang, né? Era como era antes das coisas serem. O caos é uma espécie de nada. É um horror, velho. E caos é Deus, tá certo? Esse é o primeiro Deus, o caos. Pois do caos surge Gaia. E Gaia é, em grande medida, o contrário do caos. Gaia é a Terra. Né? E qual é a graça disso? É que Gaia é um lugar para você pisar. Gaia é um lugar de sustentação. É gozado? Porque a palavra sustentação aparece em algumas traduções. E é muito interessante, porque
é um lugar que sustenta tudo o que é. Se Gaia não existisse, nada seria. Só o caos, né? No caos, nada poderia ser. Gaia é condição do ser. É um lugar para pisar. É um lugar para se agarrar. É um lugar de estabilidade. Não é? Entende que nós estamos falando do valor da sustentabilidade hoje, né? E o que é sustentabilidade, né? Vem de sustentar, etc. E de certa maneira, a ideia de sustentabilidade hoje tem a ver com durabilidade, com continuar sendo, não é? E, portanto, para continuar sendo, é preciso criar condições do ser. E para criar condições do ser, Gaia foi a primeira dessa condição, né? É o momento em que você tem aonde pisar. Isto é Gaia. O segundo Deus. É bem bacana, né? Então nós temos dois deuses, Caos e Gaia, né? Caos, queda livre, Gaia é o chão. Poderíamos dizer que Gaia é quando o caos acaba, né? É o fim da queda livre. É onde você se esborracha. É Gaia, provavelmente, né? Se caos é indistinto, Gaia é distinto. Se caos é noturno e lúgubre, Gaia prevê a luz, a possibilidade de luz. Então há, digamos, uma proposta de interpretação de caos e Gaia como sendo contrários. Essa proposta não chega ao fim, por quê? Porque Gaia encerra em si mesma uma reminiscência do caos. Não sei se me entendeu. Gaia surge do caos e, como tudo que surge de alguma coisa, guarda em si uma herança genética. Tá percebendo? Não? Eu mesmo, muito embora com aparência divina, eu sou mortal. É uma informação que eu queria dar a vocês. Eu nasci de pai e mãe. E por mais que, olhando, é difícil encontrar algum ponto de tangência, ele existe. Né? Eu carrego aqui uma herança da minha origem. E Gaia carrega uma herança da origem caótica nos seus grotões. E um exemplo dessa herança caótica em Gaia é o terceiro deus, Tártaro. Tártaro é a profundeza. Na Teogonia de Hesíodo, 9 dias leva uma bigorna. Fala em bigorna? Não fala. Fala numa outra porra que eu não sei bem o que é, mas uma bigorna tá ótimo pra você. Uma bigorna leva 9 dias para cair do céu até a terra e leva 9 dias para cair da terra até Tártaro. Só para você ter uma ideia que é longe, velho. Então, Júlio Verne, em Viagem ao Centro da Terra, ele se remete a Tártaro. É bacana, é lá embaixo. E aí, é claro, Tártaro é a reminiscência do caos em Gaia. Ora, o quarto deus que aparece na Teogonia é Urano. Urano é Netuno para os latinistas. E Urano vai nascer de Gaia. Claro, não tem outro jeito. É de Gaia que agora tudo vai surgir. Urano vai nascer de Gaia e Urano é, portanto, filho de Gaia, se quiser assim. Só que qual é a graça de Urano? Urano tem o mesmo tamanho de Gaia. E o que caracteriza esse negócio que surgiu de Gaia é que ele se encontra repousado em Gaia. Como ele tem o mesmo tamanho de Gaia, isto quer dizer que não há 1 milímetro de Gaia que não esteja coberto por Urano.
é como edredom na sua cama. Aonde tem cama, tem edredom. Então é claro que imediatamente paira na tua cabeça, sabe, na matemática nós diríamos conjuntos, lembra que nós estudamos na matemática, né? Conjuntos equivalentes, aonde tem um tem o outro, então, são correspondentes. E imediatamente surge para você a ideia de asfixia. Você já imaginou? A cada centímetro de você, alguma coisa em cima é insuportável. Esse tal de Urano, muito embora seja filho de Gaia, cobria Gaia em todos os seus sentidos. Sexo mesmo. E o tal do Urano gostava da coisa. Porque não dava para Gaia refresco. Nesse ponto levamos vantagem. Uma bimbadinha, levanta, faz outra coisa. Dependendo da idade, o mês que vem volta. Urano comia Gaia ininterruptamente. Eu não sei nem imaginar. Mas deve ser um negócio... Então é claro que Urano e Gaia tinham filhos. Mas Urano não dava brecha para Gaia parir seus filhos. De tal maneira que os filhos de Gaia permaneciam dentro de Gaia. E Urano não queria deixar os filhos sair, por quê? Porque ele supunha que algum filho podia fazer a pele dele e tirar dele a primazia do universo. Urano, na verdade, é a primeira grande figura masculina de controle do universo, de reinado sobre o universo, etc. Ele não queria perder aquela boquinha de estar ali, imagina, se ele não pudesse mais comer Gaia, o que ele ia fazer da vida? E Gaia teve filhos. Titãs, primeiro. 12. 6 machos e 6 fêmeas. 12 titãs. Depois, 3 cíclopes. E depois, 3 hecatônquiros. Uma palavrinha sobre cada um desses. Titãs são os primeiros deuses com figura humana que aparecem na teogonia. Entendeu? Perceba, até os titãs, todos os deuses não eram representáveis por figuras humanas. No final das contas, a teogonia, nascimento dos deuses, era uma cosmogonia, nascimento do mundo. Então, os deuses não eram representáveis por figuras humanas. Mas aí apareceram os deuses com cara humana, os titãs. E eles eram deuses da terra, surgidos da terra e criados dentro da terra, de força descomunal, de beleza descomunal, de truculência descomunal, deuses guerreiros, incrível, velho, os titãs. Sonífera ilha, os titãs. 6 e 6, 12. Os cíclopes. Os cíclopes. Os cíclopes tinham um olho só. Mas era a visão que os caracterizava. E os cíclopes vão entrar para a história do surgimento do cosmos, porque os cíclopes eram responsáveis pelos raios e pelos trovões. E, finalmente, os hecatônquiros.
O nome quer dizer sem braço. E sem braço não é com S, é com C. 50 cabeças cada um. 50 bocas cada um. 100 braços. Sacou o naipe da figura? Muito bem. Tudo isso fazia a indigestão de Gaia. O que você tem aí dentro? Perguntava Urano a Gaia. Eu tenho 12 titãs, 3 cíclopes e 3 hecatônquiros. E aí o tal do Urano, eu não vou sair de cima nem fudendo, velho. Porque se esses bichos saírem daí de dentro, eu tô fudido. E aí então, Gaia, desesperada para conhecer seus filhos, meio que diz a cada um deles, como é que é? Alguém pode me ajudar a tirar esse cara de cima? E é aí que surge a figura de Cronos. Cronos é o mais jovem dos titãs. E desde a mitologia, o filho mais jovem é sempre mais interessante. Eu falo porque como eu sou único, eu sou também o mais jovem. Cronos disse para a mãe, eu vou quebrar seu galho. Fabrica uma espécie de espada mesmo, meio curva. O que não era difícil, porque estando dentro da terra, ele tinha todos, né? Tudo o que ele precisava, veio aqui na região de Minas Gerais, pegou o que ele precisava e tal, e preparou um negócio fino. Urano enrijeceu e penetrou Gaia. E Cronos, munido daquela espada, segura o membro de Urano com a mão esquerda, e desde então essa mão esquerda vai se chamar de sinistra. Pega a espada com a direita e plá! Corta bem no talo o membro de Urano. E aquilo, pof, devia ser alguma coisa de tamanho significativo, e Cronos joga no mar. Urano, claro, sente aquilo que normalmente se sente quando isso acontece. Não me pergunte porque, felizmente, nada disso me aconteceu. E Urano, com a dor que sente, sai de cima de Gaia, e sai de cima com tudo, e vai parar aonde ele está até hoje, no céu. Urano é o céu. O céu nem sempre esteve aonde está. Eu sempre desconfiei disso. O céu já esteve aqui, fudendo a terra. Mas aí cortaram o pinto dele fora e ele foi parar lá em cima. Hoje o céu é o reduto de todos aqueles que não trepam mais. Mas antes de partir, Urano disse, eu deixo aqui uma herança da qual vocês vão se arrepender. E Urano sabia o que estava dizendo. Do sangue escorrido da blasfêmia contra o Pai, surgem as deusas da vingança. Mas também do esperma, do pênis ainda latejante, surge Afrodite. Eu queria propor a você uma comparação. Eu imagino que todos aqui já tenham ido ao motel. E imagino que no motel já tenham tido a curiosidade de entrar numa banheira. Imagino que já tenham tido a curiosidade de fazer atividades dentro da banheira. E imagino que já tenham percebido que quando o sêmen sai na água da banheira, ele adquire uma consistência diferente da que ele tinha fora.
e aquilo gruda no pelo, é uma desgraça. Tem que fugir dali, é uma coisa horrível. Bom, se isso acontece com você, que é uma figura insignificante, você imagina o pinto do céu. Pois muito bem, o encontro do esperma de Urano com o oceano deu Afrodite. Aquilo que você vê na banheira é uma micro-Afrodite. Às vezes tem até que cortar depois, de tanto que aquilo impregna na região pilosa. Afrodite. Nunca mais você vai esquecer disso quando você for ao motel. Vamos fazer Afrodites em miniatura. Não é? Pois é, Urano foi para cima, e quando Urano sai de cima, o que acontece? Né? Não é difícil imaginar, né? Você tinha uma coisa assim, de repente, zuf! E o que acontece aqui? É nesse momento que surge o espaço. De certa maneira, esse é o primeiro passo para o surgimento do cosmos. Né? É o surgimento do espaço, o lugar onde a vida poderá acontecer, em cima de Gaia, entre Gaia e Urano. Aqui. E com o espaço surge o tempo. Por quê? Porque agora nós poderemos assistir com o surgimento da vida, o surgimento das gerações. De certa forma, o passar das gerações, que é o primeiro traço de toda a temporalidade, a sequência das gerações. Tudo isso porque Cronos livrou a mãe do pai. Muito mais edipiano do que o complexo de Édipo é a história da amputação do pai pelo filho na teogonia de Hesíodo. Eu queria chamar a tua atenção para esse detalhe importantíssimo. No momento em que Cronos libera Gaia, ele libera também os titãs, que passam a dominar o mundo. E o grande líder é Cronos. Porém, Cronos sabia das potencialidades dos irmãos não titãs, os Cíclopes e os Hecatônquiros. E o que fez Cronos? Manteve atrancafiados no Tártaro os 6 outros irmãos, 3 Cíclopes e 3 Hecatônquiros. Então, surgiram para o tempo e para o espaço e para as gerações, surgiram quem? Os titãs. E isso é um detalhe fundamental. São os titãs que deixarão a sua herança. São os titãs que povoarão Gaia. São os titãs que, de certa forma, perenizarão uma certa espécie, propriamente. Porque os Cíclopes e os Hecatônquiros, esses continuam nos grotões de Gaia, esses continuam em íntima associação com aquilo que é de reminiscência caótica em Gaia, o Tártaro. O Tártaro. Muito bem. Então você tem um momento da teogonia, que é o momento em que os titãs controlam o universo. E é claro, a hegemonia de Cronos nesse momento é total. Cronos é um tirano cruel. Casou-se com uma irmã. Não tem jeito. Não tem mais ninguém. O incesto é obrigatório. E Cronos casa-se com Rhea.
e começa a ter filhos. Ora, o que pensa Cronos? Se eu capei o meu pai, o que será que os meus filhos poderão fazer comigo? Então Cronos decide engolir os filhos, então logo atinjam o tamanho do seu joelho. Essa é a descrição de Hesíodo. Então nasceu o primeiro filho de Cronos e Réia, nasceu o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Aí Réia deixou de gostar. Tem sempre uma hora que as mulheres se rebelam. Por mais que Cronos seja Cronos. Se Réia articulou com Gaia para ludibriar Cronos, imagine o que podem fazer com você. E o que é que Réia arma com Gaia? Escondeu o sexto filho. E para que Cronos não se desse conta, no lugar do sexto filho botaram pedra. Cronos, que não devia ser um fino gourmet, comeu pedra no lugar do filho. E se deu por satisfeito. E esse filho foi educado e criado por uma cabra, nos grotões de Gaia. Esse filho é o sexto de Cronos e Réia, Zeus. E o pequeno Zeus vai se alimentando. Há uma série de detalhes curiosíssimos, as artimanhas para que o choro de Zeus não fosse percebido por Cronos. É muito mais rico do que eu posso relatar aqui. A cabra amalteia em português, a cabra alimenta Zeus com uma comida que sai do seu chifre. Comida chamada ambrosia. Bem legal a ambrosia do Rio Grande do Sul. Os mineiros fazem ambrosia também, mas é outro doce. Foda-se, aqui o que importa é a ambrosia que sai do chifre de Amalteia, que é o que alimenta Zeus. E Zeus passa a ambrosia. Devia ter tudo, uma espécie de polivitamínico. Centrum. E Zeus rapidamente percebem, vai se tornar o mais lindo, o mais forte, o mais fodido, o mais espetacular de todos os deuses. Começa a ficar impossível manter Zeus dentro daquela caverna. Né? Tem a história da pele da cabra que vai virar... tudo tem ramificações aqui. A gente podia um dia fazer um ano de conversa sobre mitos. É uma delícia. E o fato é que chega uma hora que alguém explica para Zeus por que ele está ali. É o seguinte, o teu pai é foda, velho. E ele teria te comido se não tivéssemos escondido. O teu pai comeu todos os teus irmãos. Os teus tios fazem o exército com o teu pai. Estão lá os 12 titãs lá fora. Vamos dizer 11, porque a mãe... não ia cuidar, tal. A coisa está feia. Tudo bem que você está fazendo ginástica, uma espécie de Anderson Silva das cavernas e tal, mas a coisa lá fora é feia, você que sabe. Aí Zeus falou, não, eu aqui não aguento mais, vou ter que encarar. E Zeus então aparece, anuncia, diz o que aconteceu e resolve encarar o pai e os tios. Qual é o primeiro passo que Zeus dá? Ele oferece a Cronos um vomífero. E Cronos tem que vomitar quem? Seus irmãos. Então agora fica claro, né?
a primeira geração dos deuses, os titãs, e a segunda geração dos deuses, os irmãos de Zeus. Por enquanto está 12-6. Tá certo? Então esse é o meu passo. Aí Zeus explica para os irmãos, malandro, você ficou até aqui no bucho do nosso pai. Mas o nosso pai é escroto, nós vamos ter que encarar esses caras. E a guerra começa assim. Essa é a grande guerra. Essa é a primeira guerra mundial. A primeira guerra dos deuses. A primeira contra a segunda geração. Titãs versus olimpianos. Olimpianos porque depois vão passar a se reunir no Olimpo. Titãs versus olimpianos. Cronos versus Zeus. Né? Saturno versus Júpiter, se você quiser. O caralho, velho. Não é? E é muito legal porque é descrito. Esses caras não brigam assim, né? Não, é um joga uma montanha no outro. Toma aqui o morro da Urca. Toma o pão de açúcar. Porra, e tal. E aí, a guerra é assim, uma zona. Eles arrebentam com tudo. E como Deus não morre, a guerra também não acaba. Tá certo? Mas a coisa estava, por mais que Zeus fosse do caralho, a coisa estava envergando errado. E aí, alguém tem a ideia de libertar figuras que estavam apagadas aí. Lembra quem são? Os Cíclopes e os Hecatônquiros. Zeus desce até o Tártaro e diz, escuta, vocês estão gostando daqui? Os caras estão lá babando. Então, quem deixou vocês aqui foi aquele viado lá. Eu não vou dizer nada, mas foi eles que trancaram vocês aqui. E ainda disseram que vocês estão meia dúzia de boiolas, não são de nada, uns puta de uns cuzão, entendeu? E que viu a mãe de vocês na zona. Eu sei que é narrado o momento que os hecatônquiros aparecem. Os cíclopes dão a Zeus o raio e o trovão. E os hecatônquiros aparecem. A hora que os hecatônquiros aparecem, eles aparecem gritando. É bem bacana. Porque são 150 bocas. E eles começam a gritar e os titãs não suportam o grito. Mas eles ainda não enxergam nada. Claro, os hecatônquiros, eles são representantes das profundezas da Terra. Reminiscências do caos. Eles são indistintos. Então, imagina, deve ser um negócio espetacular. Você está brigando, de repente, 150 vozes gritando na tua orelha, você não enxerga nada. E de repente vai sumindo a nuvem, né, daquela coisa que veio de baixo e aparece aqueles 3 negócios, velho. E aí Zeus falou, foi eles, ó, não vou dizer nada. Nossa! Não durou 3 minutos a parada. Os hecatônquiros pegam cada braço com uma força descomunal, e cada um pega, são 150 montanhas que eles jogam em cima dos titãs e imobilizam os titãs sumariamente, que são devolvidos ao Tártaro, aonde estão até hoje. Pode acreditar, todos os mitos gregos são tentativas das forças do caos de uma vingança da guerra dos deuses e da vitória de Zeus. Todos os mitos são isso. Né? Quer dizer, as forças do caos tentando encontrar uma forma de reverter a hegemonia de Zeus e a hegemonia do jeito Zeus de governar. Bom, a segunda geração deu um pau na primeira geração. E Zeus virou o sucessor de Cronos. Mas qual é a graça da história? A graça da história é que Zeus teve várias mulheres. Na verdade, ele teve 3 mulheres e uma centena de amantes. Ele gostava de ter amantes humanas. As deusas são mais bonitas, mas são deusas.
não sabem fazer gostoso. É praticamente isso que é dito, né? As humanas têm muito mais charme, mais ginga, né? O que você prefere comer, Afrodite ou Gabriela, né? Pois a deusa pode desaparecer no meio do coito, tá um negócio ruim. Os Zeus tinham preferência por humanas, né? Eu imagino Zeus muito parecido com uma espécie de um coronel do Nordeste, sabe? Assim, ficava assim, né? Massageie meu pé. Figura também, né? Zeus encarou os titãs. Depois ele tinha direito a um momento de tranquilidade. Mas Zeus teve 2 outras mulheres, além da terceira, que ficou meio que a oficial. Né? Né? Juno. As 2 primeiras foram Tênis e Metis. Né? Metis é a astúcia e Tênis a justiça. E qual foi a graça dessa história? Ele comeu as 2. Não só maritalmente, como gastronomicamente. Né? Zeus engoliu a justiça e a astúcia. E, de certa maneira, incorporou as 2. Então, Zeus tinha a justiça, a inteligência e a força. O tripé do surgimento do cosmos. Né? Zeus, raio e trovão, os hecatônquiros, muito agradecidos a ele, show de bola. E Zeus, então, vai começar o seu governo. E qual é a diferença do jeito Zeus de governar para o jeito Cronos de governar? Cronos mandava sozinho. Zeus, que tinha engolido a justiça e a astúcia, distribuiu o mundo. Não esqueça mais disso. Zeus dividiu o mundo entre os seus correligionários. Zeus deu um pedaço para cada um, com autonomia. Em alemão, Urteilen. Teilen é dividir. Ur, de origem, é interessante, porque esse verbo ficou o verbo julgar. Né? Julgar. Quer dizer, o que faz um juiz? Um juiz restabelece a ordem quando a ordem é perturbada. E qual é a ordem? É a divisão original proposta por Zeus. Então começou pelo primeiro escalão. Netuno, você vai ficar com o céu. Já está em cima mesmo, não venha perturbar. Para cá você não desce mais. Então, graças a Zeus, Netuno nunca mais desceu. Você deve ter percebido isso. Você nunca encontrou o céu na esquina. Ele continua no céu. Poseidon, show de bola, malandro, valeu. Você vai ficar com os mares, com as águas. Gaia, você fica com a terra, já é mesmo sua, todo mundo vai ter que te louvar, todo mundo vai ter que te defender, todo mundo vai ter... E assim, distribuiu o primeiro escalão, depois segundo escalão, terceiro escalão, quarto escalão, de tal maneira que tudo que é, teve a sua parte. Tudo que é, teve o seu quinhão. Ninguém ficou sem nada, com justiça, com astúcia, de maneira a que não pudessem mais se queixar depois. Ficou claro isso? Essa divisão, né? Então, e o vento? Venta daqui para cá. E a maré? Mareia daqui para cá. E o sapo? Sapeia. Lá, a girafa, coisa, vai comer as coisas lá em cima. O seu parceiro dá um corpo, pescoço, vai te chamar. E agora? E você ali, chega ali. Olha, você, lá, né? Apareceram lá as figuras de olhinho puxado, a pequena, você vai ficar naquela ilha, naquela porra lá, não enche o saco, cuidado com a bomba. Você lá, né? Coisa, tal, americano, comedor de hambúrguer, você lá e tal, né? E assim, distribuiu, não enche o meu saco. Vamos dividir, vamos usar. Quer dizer, claro, essa divisão original é muito semelhante ao que um governante faz quando é eleito. Não tem dúvida. Quem são os meus amigos? Palocci, Zé Dirceu, o coitado, então eu vou, o cara perturba a ordem, tem que sair, você é um babaca, o cara tem que botar outro, tem que botar alguém do PTB, das coisas, vai fazer o quê? Então,
Meus amigos, quem foi que me ajudou na campanha pro MDB? Bom, então, nós vamos deixar a Caixa Econômica Federal, vice-presidente, tá bom assim? Eu queria a presidência do Banco do Brasil, não vai dar, porque vê se me enche o saco, tá? Entendeu, né? Então, Zeus e Dilma, né? A mesma coisa. Essa é a divisão original. E você não tem como entender o cosmos sem entender que essa divisão original foi proposta por Zeus. E Zeus é Zeus, velho. Quer dizer o quê? Quer dizer que essa divisão é justa. E, portanto, quem quer sair do seu lugar, atenta contra o cosmos. Atentando contra o cosmos, atenta contra Zeus. E atentando contra Zeus, atenta contra a justiça. Portanto, tem que ser recolocado no seu lugar. Isso é fundamental. Não é por acaso que no direito romano, o direito romano só tem uma frase. É dar a cada um o que é seu. E é seu por quê? Porque Zeus distribuiu assim. Então perceba que você não quer dizer, alguém vira você e diz, vê se manca e não avança para cá. E o cara dirá, por quê? Né? Por quê? Se não tem essa história em cima, cada um faz o que quer. Caos. Porque tem essa história, o homem entende que houve uma divisão e que existe uma espécie de ordem no mundo que é anterior a ele. Quando você nasce, não é você que faz a ordem. A ordem já existia. É o que hoje nós chamamos de transcendência. O cosmos é uma forma de organização do mundo que transcende a vontade deste ou daquele homem. Ficou claro? Show de bola? Ficou claro? É impressionante a clareza da minha exposição. Se você não entendeu isso aqui, você não é do ramo, não tem importância. Zeus, sabe, tem serviço funerário, tem técnico de televisão, tem... Cada um não tem como não entender. Você está entendendo? Então, quer dizer, quando os ecologistas falam, olha, tem que ser assim, é porque eles partem de um gabarito dos gabaritos de índole transcendente, que é uma espécie de ordem natural das coisas. A moda de Zeus. E aí você chega pro cara e falou, quem falou? Certo? Típica pergunta de todo mundo que te vem com um argumento de transcendência. Teve Zeus, você fala, certo? Mas é que você não entende. Então, a gente tem que viver, né? Vou voltar aqui. A gente tem que viver e a gente tem que conviver. Os valores são complexos. Né? Então, o que acontece na convivência? Não dá para cada um respeitar um valor. E se os valores são complexos, a pergunta é, que valores nós vamos respeitar para conviver? Não sei se estão entendendo, porque a gente pode respeitar a disciplina, pode respeitar o prazer, pode respeitar o respeito, então nós vamos escolher. Então, perceba, mas nós vamos escolher como? Nós vamos escolher como? Então, a primeira resposta é, nós vamos escolher aqueles que têm a ver com a ordem cósmica implantada por Zeus. Depois, no lugar de Zeus, entrou Deus. E quando Zeus e Deus não deram mais conta, o homem teve que começar a escolher valores sem Zeus e sem Deus. E aí surge a ética como nós entendemos nos dias de hoje, direitos humanos, quer dizer, nós mesmos vamos escolher entre nós sem nenhuma transcendência na liberdade. Essa é um pouco a história de como as coisas chegaram até hoje. Mas não tem como entender Platão, Aristóteles e o caralho sem entender a teogonia de Hesíodo. Por quê? Porque quando Aristóteles, na Ética Nicômaco, fala de lugar natural é assim... O Poseidon, o mar, Gaia, a terra, o outro não sei o quê. Sim, mas eles são os deuses. Sim, mas ele veio descendo, a ponto de você também ter o seu lugar. O meu é Serra Negra. Né?
ou se você preferir, até uma sala de aula, né? Sala de aula, meu lugar ali. Olha, qual é a graça desse tipo de proposta? Toda vez que você quiser espirrar fora do seu lugar natural, você comete híbris. E híbris, o que é? Agora você entendeu. Híbris é o grande pecado antes do cristianismo, que é o desrespeito à ordem cósmica proposta por Deus. Está perfeito? Pois muito bem. Os deuses, então, saíram da guerra dos deuses, caos, e foram convidados a participar de uma espécie de Suécia, que é o cosmos, ou Suíça. Eu estive agora para uma reunião do pessoal da Unesco em São Moritz, e passei ali pela Suíça, e me deu mesmo a impressão de que quando Zeus botou ordem na casa, ele começou por ali. Não é por acaso que aquele pessoal faz relógio, porque o relógio é muito inspirador do jeito dele ser. O que é muito irritante é o lago. Foda-se qual lago, vale para todos. Mas eu andei de pedalinho no lago de Zurique. Chama Zurique Z, que é o mar de Zurique. Está tocando aí. E como é que os caras fazem para ter um lago verde? Porque Zurique é uma cidade grande. Como é que você vê peixe, pedra? Eu comecei a zoar, porque eu estava comendo às margens do lago e com a minha mesa, né? Aí vi uns cisnes. Aí eu peguei um pedaço de pão, quando a garçonete virava de costas, eu adorava. E começou a vir cisne. Veio o primeiro, aí vieram 5, depois 15, e não sei o quê. De repente apareceu um representante das forças da ordem, dizendo: o que o senhor está fazendo? Alimentando os cisnes. Aí ele falou: mas o senhor está atentando contra a ordem cósmica proposta por Zeus. Eles já são alimentados. Vai se fuder. Não ia entender mesmo, né? Claro que você pode, por exemplo, sair de Zurique e terminar em Imperatriz, no interior do Maranhão. E aí você entende. O caos nunca desaparecerá. Os titãs continuam cutucando lá embaixo. E essa tensão entre o caos e o cosmo que caracteriza a história da nossa existência. O pessoal me perguntou dos cíclopes e dos hecatônquiros. Os cíclopes são brontes, estéropes e argeus. E os hecatônquiros são os famosos 3, né? Cotó, Briareu e Giz. Cotó, Briareu e Giz. Bom, vamos ao que interessa. Do caos à ordem. Zeus botou ordem na casa. E o que é que acontece? Justamente nada. Deleuze faz uma grande reflexão sobre o acontecimento. Em francês, événement. E justamente quando alguém pergunta o que aconteceu, o que é que você tende a contar quando alguém pergunta o que aconteceu? Quando alguém pergunta o que aconteceu, alguém pergunta sobre alguma coisa
anormal. Tanto que quando nada de anormal aconteceu, quando alguém pergunta o que aconteceu, o que é que você responde? Nada. Ora, no universo cósmico de Zeus, nada acontece. O vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia, girafa girafeia. No universo cósmico de Zeus, não há propriamente vida. Não há vida porque só há deuses, e deuses não vivem propriamente. São eternos. A palavra vida é sempre contaminada de finitude. Vida é coisa que acaba. E a existência dos deuses não acaba. Então é claro que num lugar onde tudo está em ordem e nada acaba, ainda não se tem muito claro a ideia de temporalidade, de começo, meio e fim, de passado, presente e futuro. E é nesse momento que a gente assiste ao surgimento de um conceito filosófico fundamental para nós, que é o conceito de tédio. Ennui. O cosmo de Zeus tem seus méritos. Em relação à guerra, nossa, o cosmo é justo, é belo, é harmonioso, é bom. Percebeu? Estética, ética e espiritualidade. Mas nada acontece. E quando nada acontece, há uma certa náusea. E os deuses foram se queixar com Zeus. Porra, malandro. Até que a guerra era bem legal, velho. Porque agora nada acontece. Puta saco. Nem joguinho às quartas-feiras, né? Não tem Avenida Brasil, não tem nada. E é nesse momento, a partir do tédio dos deuses, que surgirão os mortais. Então, por que os deuses permitiram o surgimento dos mortais? Para entretê-los. Para que algo pudesse acontecer. Está perfeito? Porque o acontecimento romperia o tédio. E é claro que quando você pensa em mortais, você pensa em plantas, animais e homem. Mas na reflexão cósmica, plantas e animais não fazem parte desta origem. Não são propriamente mortais. Primeiro, porque não sabem que vão morrer. São só finitos. E segundo, porque com plantas e animais não há ruptura da ordem cósmica. Tudo continuaria no mesmo tédio. Portanto, para que houvesse o fim do tédio, seria preciso que houvesse a possibilidade da ruptura da ordem cósmica. Essa é a ideia. E a possibilidade da ruptura da ordem cósmica só pode acontecer num tipo de criatura. Aquela que decide sobre como vai viver. Porque aí poderá viver em harmonia, de certa forma, oferecendo mais tédio aos deuses,
ou viver em desarmonia, dando aos deuses algum espetáculo, alguma anomalia que os entretivesse.